E hoje é o Dia Internacional da Intolerância. A data foi instituída pela ONU em reconhecimento da Declaração de Paris e é lembrada em 185 países. A data é lembrada desde 1995 para promover o debate sobre a necessidade de respeito, diálogo e cooperação entre diferentes culturas, religiões e povos. Uma discussão que se torna cada vez mais necessária. Casos de intolerância aumentam em todo o país. Em São Paulo, por exemplo, o número de denúncias de janeiro a julho cresceu 24,5%, comparando com o mesmo período de 2020. Foram 311 casos de intolerância racial, religiosa e sexual em 2021. Em Manaus, no Amazonas, uma mulher muçulmana divulgou este vídeo nas redes sociais após sofrer preconceito quando foi tomar a vacina contra a Covid-19. Eu vim tomar vacina e a senhora disse que tem medo que eu solte uma bomba aqui. Gente, era brincadeira, Então, é isso, gente, é um absurdo o que está acontecendo. A redação da Constituição de 1988 foi feita com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Para fazer valer o que está previsto no texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões históricas, entre elas o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo e a que considerou a homofobia uma forma de racismo. Esta advogada explica que cada vez mais existem instrumentos para combater essa forma de preconceito. Atualmente, nós temos, dentro de um contexto de justiça criminal, a punição de várias condutas de intolerância, tais quais como o racismo, a injúria racial. Nós temos também algumas questões voltadas à orientação sexual. Então, ser intolerante é desrespeitar. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Dr. Flávio Fontes. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Flávio. Boa tarde, é um prazer estar com esse programa tão prestigiado. Prazer é nosso. Bom, vamos falar sobre esse fenômeno, digamos assim, né, que é não só um fenômeno do Brasil, mas do mundo, a intolerância. Como é que o Poder Judiciário vem combatendo essas práticas que a gente fala intolerância, às vezes associa somente à intolerância religiosa, mas não, vimos na reportagem que são inúmeras condutas intolerantes, né? Verdade. O Poder Judiciário, ele deveria ser a última ratio, ou seja, ele deveria ser o último órgão que deveria ser acionado. Mas nós estamos vivendo num período de tão pouca paciência, de tanta insatisfação com tudo e com todas as áreas, que o judiciário tem sido a primeira via, a primeira mão de combate. E isso tem criado um grande problema também para o Poder Judiciário, porque nós não estávamos acostumados a essa avalanche de ações, essa avalanche de problemas que fazem parte cada vez mais do ser humano, né? Essa questão da falta de paciência em todas as áreas. Não há uma área, religião, futebol, os esportes em geral, na educação, em todas as áreas nós estamos vivendo, eu diria, uma epidemia de intolerância. E como combater essa epidemia? Só o direito penal sozinho? O senhor já deu indicações aí que na sua avaliação definitivamente a justiça não consegue agir quando a ação é do indivíduo, né? Uma coisa ali de foro íntimo. Mas quais seriam os métodos, doutor Flávio? Pois eu estou como juiz penal, criminal há 29 anos, fiz meu mestrado na Federal de Pernambuco em penal, meu doutorado na USP em penal. Só que os remédios que o direito penal tem para dar, eles não são eficazes na essência, não é? Porque o direito penal, ele é criado, ele serve para punir. Então, por exemplo, nesse caso que o Supremo Tribunal Federal julgou, equiparando a questão de prescrição da injúria racial com o racismo, a acusada tem 80 anos de idade, e não é uma pessoa de 80 anos de idade que o direito penal vai modificar de alguma forma. Então, eu acho que o direito penal ele vai ter que fazer como está fazendo, mas ainda muito timidamente, utilizando penas alternativas,
é utilizando medidas alternativas, justiça restaurativa, essas coisas, mas elas ainda são muito tímidas na área criminal. Eu acho que é uma questão de conscientização mesmo, né? A gente poderia investir, eu digo, políticas de Estado mesmo para conscientizar de que condutas assim, e elas podem até partir para ilícitos, né? Como vimos, a reportagem bem colocou a decisão do Supremo, mas é uma questão comportamental, cultural mesmo, doutor Flávio? É uma série de questões, mas eu acho que vai desde o berço, desde o início da formação, desde quando aquela jovem engravida, muitas vezes sem querer, e aí passa toda uma série de questões para o próprio bebê, no crescimento da criança. É como a Lei Maria da Penha, né? Não adianta a gente ter uma lei maravilhosa como ela é, se essa questão não atingir as famílias já desde o início, desde antes da criação da família. Então, a questão da intolerância, ela que provoca as guerras, ela sempre existiu na história, né? Ela sempre existiu na história, mas com essa questão da pandemia, com essa questão das redes sociais, todo mundo está com a tolerância zero. Qualquer coisa já diz, eu vou para a justiça, eu vou para o juizado, eu vou lhe processar. E, como eu já falei, lá na justiça nós não temos todos os mecanismos de oferecer essa resposta. Porque a resposta, a meu ver, ela tem que curar, ela tem que diminuir aquele ímpeto nosso de não aguentar nada do outro. Eu acho que esse dia, né, o Dia Internacional da Intolerância, a data foi instituída pela ONU, acaba sendo também um dia para a gente refletir sobre o assunto, né? E quando o senhor fala do Poder Judiciário, que as pessoas estão, às vezes, colocando para o judiciário questões do dia a dia que elas poderiam resolver ali no âmbito da sua vizinhança, por meio do diálogo, da mediação. E muitas vezes, né, doutor Flávio, eu observo que o jurisdicionado procura resposta no Poder Judiciário, uma mediação, uma última palavra do juiz que ele poderia resolver ali no conflito interno, sem precisar levar para a justiça. Às vezes ele precisa dessa referendar aquela questão, porque no final ninguém sai satisfeito, né? Sempre tem uma parte que... Ninguém sai satisfeito. Sempre sai uma parte rachada, sempre sai uma parte com mais ódio, que muitas vezes quer se vingar e usa os mais frágeis para se vingar, às vezes a própria família. Eu não sei se a senhora se lembra que antigamente quase tudo de problemas de vizinhança e pequenos delitos eram resolvidos na delegacia com o próprio escrivão de polícia. Sim. Não precisava nem o delegado. O escrivão chamava a pessoa, chamava o outro, eles iam, ele dava aquele carão, aquele grito e resolvia tudo. Hoje, não. Precisa ali da última palavra do juiz, mas pode resolver em outra esfera, né? A justiça já tem tantos casos, né, doutor Flávio? O meu receio é justamente isso, que com o tempo, até a força simbólica do Poder Judiciário diminua, porque Sim. Hoje já vemos um grande respeito às autoridades. Por exemplo, os policiais militares, né? Eu trabalho em juizado de torcedor também, e a gente vê que muitas vezes eles não respeitam nem os policiais da Polícia Militar. Então, a gente tem que ter anteparos, né? E deixar para o Judiciário aquilo que o Judiciário realmente tem como objeto. Feita a reflexão, então, no Dia Internacional da Intolerância, conversei aqui ao vivo com o doutor Flávio Fontes, que está de férias, interrompeu um pouquinho as férias dele para falar com a gente aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigada pela sua participação e pelas reflexões sobre esse assunto. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.